Oi, pessoal! Quase eu esqueço do nosso vídeo de ciências, né? Mas eu já tinha retificado aí o cronograma, que eu tô confusa com esse 3 dias de aula online, né? Então são 3 dias de aula online e 2 dias de vídeo aula. E hoje nós vamos de ciência com experiência. Fiz uma experiência para vocês. Vamos lá, página 226. Pessoal, na última aula nós falamos sobre as matérias-primas, né? O recursos naturais renováveis, que são aqueles que são renovados, né? As plantações de algodão, o algodão que é renovável, que a gente colhe o algodão, depois planta. Os recursos naturais não renováveis, que nem o petróleo, quando ele é explorado, ele acaba. Né? Então, a gente falou de matéria-prima, de consumo, de transformações irreversíveis da matéria. Lembra que a gente falou do ovo? Quando ele é cru, depois a gente cozinha o cru, ele não volta mais a ser. A gente cozinha o ovo cru, ele fica cozido, e daí ele não volta mais a ser ovo cru. Certo? Então hoje nós vamos falar de materiais nas embalagens. Eu vou fazer a experiência, mas é legal se vocês fizerem essa experiência aí na casa de vocês. É fácil de fazer, eu acho que todo esse material da experiência vocês têm. Primeiro vamos ler o texto da página 226, materiais nas embalagens. Então, a gente sabe, se vocês abrirem a despensa aí da casa de vocês sabem que tem várias embalagens de vidro, de plástico, de papelão, de várias texturas, né? Hoje a gente vai falar de algumas delas. Olha só, vamos ler. Você já reparou em quantas embalagens passam pelas suas mãos no dia a dia? Quando estiver no supermercado, fique atento a isso. Praticamente tudo vem embalado, né? Há embalagens de formatos, tamanhos e cores muito diferentes. Também há embalagens de materiais diferentes. Os materiais usados nas embalagens devem ter certas características para garantir a proteção e a conservação dos produtos. Por exemplo, devem evitar que estes molhem ou fiquem úmidos, garantir menor impacto nas quedas ou outros choques mecânicos, ser resistentes às diferentes temperaturas, etc. Entre os materiais mais usados nas embalagens estão os plásticos, como as garrafas PETs, né? O alumínio das latinhas e o papel e o vidro. Você já parou para pensar que por trás do desenvolvimento de uma embalagem existe uma tecnologia? Seja nos materiais usados, seja no design adotado, seja na publicidade que a própria embalagem veicula. Além disso, recursos naturais são usados para fazer as embalagens. Parece até um contrassenso. O que é um contrassenso? O que vai contra uma opinião, né? Que tudo isso acabe sendo descartado e jogado fora, né? E jogado no lixo poucos instantes depois que as embalagens são abertas, né? Então, assim, tudo vem embalado, né? Leite, salgadinho que vocês comem aí na casa de vocês, refrigerante, água, né? Então, tudo tem uma embalagem. E como nós lemos aqui, essas embalagens, cada uma é desenvolvida é, cada embalagem é desenvolvida conforme o produto para que essa embalagem será utilizada e também para a conservação do produto que vai dentro da embalagem, né? Eu não posso colocar um refrigerante numa caixa de papel. Posso? Não dá. Né? Um óleo num papelão? Posso. Não dá. Por quê? Porque eles não são resistentes. Então, o material que vai dentro da embalagem a embalagem precisa estar de acordo com o material que vai dentro da embalagem. Ela precisa ser resistente para o tipo de material que vai ser utilizado para embalar o recurso que vai dentro da embalagem, né? Então, vamos lá. Algumas embalagens são mais resistentes que as outras, algumas embalagens elas aguentam alta temperatura. Então, eu fiz a experiência aí dessa daqui, ó. Eu peguei 2 caixas de papelão e borrifei água e coloquei 2 embalagens no freezer ontem para a gente retirar hoje, para ver se elas são resistentes às altas temperaturas, tá? Então, vamos lá. Eu vou aí colocar o vídeo da experiência para vocês. Então, pessoal, tô aqui para fazer a experiência, né? Vamos borrifar água numa caixa de papelão. Essa caixa de papelão é aquelas molengas, sabe? De maisena, amido de milho. Essa caixa aqui de papelão, essa daqui é aquela que ela tem
ela é de papelão plastificado ou alumizado, sabe? Aquela que é mais resistente. Então eu vou tacar água nas duas e aí vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou começar tacando água aqui nessa amarela. Então eu vou tacar água nela, vou tacar água dentro dela e vamos dar uma esperada para saber o que vai acontecer. Ó, tô tacando água, vamos deixar ela com um pouquinho de água para ver o que acontece. E tacar a água nessa embalagem aqui de papelão, mas ela é plastificada. Vamos ver o que acontece, certo? Daqui uns minutinhos. Então, pessoal, olha só, depois de um tempo borrifando água, a gente percebe que essas embalagens de papel e papelão, elas suportam uma determinada quantidade de água. Passou dessa determinada quantidade de água, elas ficam encharcadas, ó, e elas começam a se desfazer, ó. Ela tá se desfazendo porque ela tá encharcada. Então, elas ficam moles, ó. E essas outras aqui, pessoal, plastificada e de alumínio ou aluminizado, elas são mais resistentes à água. Elas não estão se desfazendo como essa daqui de papelão, ó, que tá se desfazendo, tá encharcada de água. Vendo? Ela tem uma certa resistência, mas daqui a pouco, a mesma quantidade de água que eu joguei nessa, ó, eu joguei nessa. Então, essa daqui é menos resistente. Ela fica encharcada, ó, e vai rasgando e se desfazendo. Essa aqui é plastificada, ela já é mais resistente, certo? Então, o que a gente conclui? Que as embalagens à base de papel não são muito adequadas para transportar algo na chuva, né? Que se eu sair com isso daqui na chuva, quando eu chegar em casa, vai estar se desfazendo, certo? E para torná-la mais eficiente, o papel deve receber um tratamento como esse daqui, que traz mais longa vida, né? Traz longa vida. Por isso que isso chama embalagem longa vida, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer o teste de tolerância à temperatura. Eu vou colocar no meu freezer, pera um pouquinho. Eu deixei no meu freezer uma garrafa de plástico e uma latinha de alumínio. Então vamos ver o que aconteceu com esses dois materiais. Se eles se desfizeram, o que será que aconteceu com esses dois tipos de materiais? Então eu coloquei ontem à noite aqui no freezer, vou pegar aqui a latinha de alumínio e uma garrafa PET. Então, olha só. Então, pessoal, o que a gente consegue observar aqui, ó? A garrafa PET passou a noite no congelador e ela está intacta. O alumínio passou a noite no congelador e está intacto. Então, pessoal, a gente consegue observar que tanto a garrafa PET quanto o alumínio, eles suportam bem o congelamento, eles suportam bem as altas temperaturas, né? Então, as embalagens, elas são resistentes ao congelamento e a temperaturas altas, certo? Então, esses foram os testes que a gente fez. Vou voltar aí com vocês agora. Então, pessoal, vocês viram a experiência. Ai, vai bater a porta. Ai, tá um vento hoje. Então, lá. Primeiro, aquela caixa de papelão do amido de milho, da maisena. Não é tão resistente, porque o material que vai lá dentro é a farinha, né, do amido. Não, ele não vai vazar, mas também não pode sair com aquela embalagem na chuva, não pode molhar, né? Mas o produto que tá lá dentro daquela caixa não tem problema, porque ele não vai vazar. A segunda caixinha, aquela de chantilly, já é mais resistente à água, porque o material dentro daquela caixinha é líquido. Então, se não for um material resistente, o que vai acontecer? Vai vazar aquele líquido, né? A garrafa PET e a latinha de alumínio, elas são resistentes às altas temperaturas, como a gente viu. Eu deixei no congelador de um dia para o outro, congelou e ela permaneceu intacta, certo? Então, pessoal, mediante essa experiência que a gente fez e essas informações que eu vi para vocês, acho legal se vocês puderem fazer essa experiência aí na casa de vocês. Pega as embalagens, molha, precisa ter um borrifador, molha debaixo do chuveiro, ou põe alguma coisa no congelador, lógico que não vai estragar, pede auxílio pro pai e pra mãe, para vocês verem, conseguirem ver se é resistente ou não, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar a atividade da página 227, é o teste de resistência. Então, aqui está o problema, o material fica intacto
ao contato com a água. Então, o que fizemos? Separamos diferentes embalagens de papel, né? E aí vocês vão começar a preencher tudo isso que vocês observaram, o que vocês concluíram, e depois o teste de tolerância à temperatura. Então, o que vocês observaram e o que vocês concluíram, tá? Vou dar um pause aí pro cachorrinho e daqui a pouco tô de volta. Gente, vamos lá corrigir? Meu Deus do céu, meu programa tá dando erro. Eu já gravei esse vídeo aqui pra vocês e já editei umas 3 vezes. Vocês não têm noção. Vamos lá, vamos corrigir da página 227 e aí vou finalizar o vídeo aqui.
Pessoal, eu acho que no vídeo lá da experiência eu falei resistente às altas temperaturas. Não, resistente a... Não lembro se eu falei alta ou baixa, mas é a baixa temperatura, né? A gente colocou no freezer, então a gente testou a tolerância a temperaturas baixas. Se fosse alta, derreteria, né? A gente não testou, mas obviamente. Mas vamos lá. Vamos corrigir página 227. O que a gente fez? Então, teste de resistência à água. Qual foi o problema? O material fica intacto ao contato com a água? Então, o que nós fizemos? Separamos diferentes embalagens de papel e neles borrifamos águas, né? Então, eu separei duas embalagens diferentes de papel, uma bem molinha e uma mais durinha, né? O que a gente observou? O que verificamos? Verificamos que as embalagens de papel e papelão, que é a embalagem do amido, elas suportam uma determinada quantidade de água. Além dessa quantidade, elas ficam encharcadas e moles, e aqueles de papel ou papelão plastificado ou aluminizado são mais resistentes à água. Então, pessoal, a embalagem do amido de milho, ela é molinha, ela não tem um tratamento para aquela embalagem. Por quê? Porque é uma farinha que vai dentro, não é líquido. Então, ela não é resistente à água. Então, a gente não pode sair na chuva com ela, né? E não pode colocar líquido dentro dela. O material que vai lá dentro consegue dar bem para aquele tipo de embalagem. Já a embalagem de chantilly, o que vai dentro dela é líquido, então tem que ser uma embalagem mais resistente. Por isso que ela é uma embalagem plastificada ou aluminizada, porque é resistente à água. Vocês viram que ela não se desfez, né? Então, o que concluímos? Concluímos que as embalagens à base de papel não são muito adequadas para transportar algo na chuva ou para molhar, né? E nem para transportar líquidos. Então, se vocês responderam isso, tá certo. Para torná-las mais eficientes, o papel deve receber um tratamento, como nas embalagens longa-vida, que são aquelas lá do chantilly, ou como nas embalagens plastificadas, como nas embalagens aluminizadas. Certo, gente? Corrija aí, dá um pause, volta um pouquinho. Teste número 2, o teste da tolerância à temperatura. Então, a gente colocou o alumínio e o plástico no freezer, vamos ver vimos se elas foram resistentes a baixas temperaturas ou não, né? Então, qual foi o problema? As embalagens são feitas com materiais que podem ir ao freezer. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos um freezer e neles eu coloquei uma embalagem feita de alumínio e uma garrafa PET, uma de plástico, certo? E o que nós observamos? Eu pus elas ontem e tirei hoje. O que nós observamos? Verificamos que as embalagens testadas resistiram ao congelamento, né? Elas não se romperam, elas ficaram intactas, então elas podem ir a baixas temperaturas. O que concluímos? Concluímos que embalagens de alumínio e de PET suportam bem o congelamento, suportam bem baixas temperaturas. Certo, pessoal? Então, quando lá no texto nós lemos que cada embalagem ela é testada, ela é conversada porque além do armazenamento, ela tem que ser, o que vai dentro dela tem que ser bem armazenado para que ela não se perca durante o transporte, até ir para casa, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Amanhã, videoaula de geografia e de matemática, e é sexta-feira. Beijo para vocês.